Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina. Vou dar uma dica para vocês aí sobre esse Ford Ka. Hoje a gente está com um Ford Ka 3 cilindros aqui, ano 2017. Esse carro veio para a oficina sem funcionamento e estava aparecendo a seguinte mensagem no painel: foi excedido o número de partidas do motor e ele bloqueia o motor de arranque, tá? Ele não funciona mais. A cliente trouxe esse carro para a oficina, a gente fez algumas verificações, entramos com o scanner. No scanner estava identificando lá que estava com essa falha. Porém, para solucionar ele, tem duas coisas que a gente tem que fazer, tá? A primeira que eu fiz aqui foi desligar a bateria do carro, deixei 5 minutos desligado, religuei a bateria, o carro voltou a dar partida. Porém, não fica por aí não. Esse carro tem uma coisa que eu creio que é só desse modelo da Ford, os 3 cilindros. Quando você entra com o scanner na central, ele costuma aparecer que está com erro de EPROM. Se tiver com esse erro de EPROM, você não pode apagar de forma nenhuma a falha que está na central. Aí o cliente vai ter que levar o carro na concessionária. Por quê? Esse erro de EPROM, ele costuma, quando você apaga o erro, ele desprograma a central. Desprogramou a central, aí que o carro não vai funcionar nunca mais mesmo. Bacana? Enquanto não reprogramar ela novamente. Nesse caso aqui, não tinha esse erro de EPROM. Eu fiz esse procedimento, o carro voltou a ligar, entrei com o scanner, apaguei a memória de erro. Só aceita apagar a memória de erro, nesse caso aqui, depois que ele volta a funcionar. Que é barulhento, viu, galera? Que é bem barulhento. Mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte: deu a falha, o carro voltou a funcionar, e aí, como é que fica? Aí você tem que fazer o seguinte depois. Você tem que vir no carro, tem que testar a bateria, para ver se a bateria está com carga suficiente. A carga de CCA, tá? O CCA dela tem que estar suficiente. Nesse caso aqui, é uma bateria com 425 CCA. Bem no cantinho aqui, ó, 425 CCA. Você tem que ligar o carro, deixar ele funcionando um tempo, porque possivelmente, se você tentou dar partida nele uma vez, 2, 3, 4 e ele não funcionou, ele vai encharcar a câmara de combustão. Então esse é um dos problemas que é até o mais grave. Se você não deixar esse carro ligado um tempo, ele vai ficar com a câmara de combustão encharcada, vai ficar com o catalisador travado e pode voltar a dar falha novamente. Nesse caso desse carro aqui, eu fiz foi isso, liguei ele estava mostrando que a sonda lambda estava travada, a sonda lambda pré-catalisador, tá, galera? Após catalisador, só faz a análise do catalisador. A pré-catalisador estava travada, deixei ele ligado um tempo, mais ou menos aí uns 10 minutos, até ele chegar na temperatura de trabalho, passar um pouquinho, desliguei o carro, liguei ele novamente e voltou a funcionar normal. Bacana? E por que tem que fazer esse procedimento dessa forma aí? Se você não faz dessa forma, pode ser que quando você desligar o carro e ligar ele no outro dia, ele volte a dar a mesma falha. E quando você entrar com o scanner, tem alguns parâmetros que é obrigatório você fazer a verificação. Você tem que olhar a sonda lambda, a pré-catalisador e a pós-catalisador, para ver se elas estão funcionando normal. Bacana? Esse é a primeira coisa que você tem que olhar. Tem que olhar o tempo de injeção para ver se ele não está muito alto, porque se tiver com o tempo de injeção alto e se mostrar alguma falha na sonda lambda, possivelmente tem algum defeito de bico injetor. Tem que olhar a pressão do coletor de admissão, para ver se não tem uma entrada falsa de ar. E verificar aqui na parte de cima, se você tiver osciloscópio, você vem aqui e dá uma olhada. Galera, eu tô meio ruim ainda, viu? Dá uma olhada aqui na centelha das bobinas. Você vem com a pontinha do osciloscópio, coloca aqui em cima, faz a análise da centelha das bobinas, para você saber se está funcionando ou não o sistema de ignição. Lembrando que é diferente, galera. Aqui fica o sistema de ignição, lá atrás fica o sistema de injeção. Porém, o sistema de injeção ele é composto por vários componentes. Inclusive, a sonda lambda faz parte do sistema de injeção eletrônica. Ela comanda todo o sistema de injeção. Ela é um sensor. Se apresentar falha na sonda lambda, por exemplo, ela pode adiantar, atrasar ponto do motor um pouquinho. O bico injetor pode começar a jogar muito combustível ou menos combustível. Então, tudo isso aí tem que ser revisto. E por que eu estou passando essa dica para vocês aí? Rotineiramente, aqui na oficina até que a gente tem o costume de fazer diferente, mas rotineiramente
pessoal coloca o carro para funcionar, libera o carro para o cliente e o cliente vai embora. E não pode ser feito dessa forma, porque se o cliente for embora com o carro com um defeito, no outro dia ele está na oficina reclamando que o carro está com problema de novo. É possível que esse carro aqui, por exemplo, que ele esteja com defeito também. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade muito remota. Porque, por exemplo, se tiver com um gotejamento na câmara de combustão ali dos bicos injetores, eu não testei bico injetor, porém eu analisei pela sonda lambda que não estava com excesso de combustível. Mas ele pode ter um gotejamento na câmara de combustão, é uma possibilidade. Nesse caso, como eu não identifiquei pela injeção eletrônica nenhuma falha, nesse caso aqui, eu libero o carro para o cliente e falo para ele para avaliar nos outros dias se o carro vai funcionar normal. Mas somente após fazer essa análise. Se você não fizer a análise do sistema de injeção, costuma ser passado um defeito bobo, despercebido, e você entrega o carro para o cliente, ele vai ficar com... Aí com certeza o carro vai voltar para a oficina, vai ficar com o carro muito pouco tempo. Bacana? Então, funciona dessa forma. Toda vez que você identificou um defeito, a solução foi muito simples, você vai pegar o scanner, vai colocar no carro, vai fazer a análise de todos os parâmetros dele, vai esperar o carro esquentar, vai esperar o carro esfriar, vai testar de novo, só após isso tudo aí que você vai entregar o carro para o cliente. E você, cliente aí que costuma assistir ao nosso canal, tem que ter paciência, viu, galera? Se você leva o seu carro no mecânico, o mecânico às vezes demora muito tempo, troquei só uma vela de ignição. Poxa, demorou 3 horas para me entregar o carro. Talvez ele esteja executando esses testes, que tem que ser executado. Para trocar uma simples vela de ignição, antes de trocar ela, primeiro a gente tem que deixar o carro esfriar, ele tem que chegar a uma temperatura quase que ambiente, para retirar essa vela de ignição. Depois que retirou essa vela de ignição, se for analisar ela, tem que testar resistência, tem que testar a abertura do gap ali do eletrodo dele, para ver se está bacana. E tem que ver se ela tem alguma marca de fuga de centelha. Porque talvez você troque uma vela de ignição e o problema não está só na vela de ignição, pode estar também no cabo de vela. E pela vela de ignição, às vezes você consegue fazer um diagnóstico mais preciso e identificar esse defeito. E talvez você está trocando vela de ignição e o problema não é a vela de ignição. Por isso tem que ser feito o teste antes. Bacana? Porém, uma dica que eu vou dar para vocês também, a cada 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, troca a vela de ignição. No caso da vela. No caso do sistema de injeção desse aqui, não tem muito o que fazer. Tem algumas coisas que você não pode ficar tirando para testar. Por exemplo, bico injetor. Toda vez que der um defeito, você tira o bico injetor para testar, vai onerar muito o cliente e talvez o defeito não seja nele. Por isso, nesse caso aqui, eu já fiz todos os testes, libero o carro para o cliente, ele avalia e nos dá o feedback no outro dia, como foi o proceder do carro. E mesmo assim, ele vai ter que testar o carro uma semana ainda, viu, galera? Eu fico lá enchendo o saco da pessoa. E aí, como é que tá o carro? Tá bacana, não tá? Bacana demais? Fica essa dica para vocês então. Apareceu essa falha de múltiplas partidas e o carro parou de funcionar, a solução é simples, porém tem que avaliar se o carro não tem outro defeito. Até mais aí.